Michael Jackson ouviu tudo o que Paul McCartney ensinou e usou cada palavra contra ele. Em algum momento dos anos 80, Paul McCartney explicou para Michael Jackson como funcionava o negócio mais lucrativo da indústria musical. Falou dos catálogos, de como quem controla os direitos de uma música controla tudo. Quem pode usá-la, como, quando e a que preço. Disse que investir em catálogos era a melhor decisão que um músico podia tomar. Jackson ouviu, entendeu e não esqueceu. Anos depois, quando o catálogo da ATV Music Publishing, que incluía a maioria das músicas que McCartney tinha escrito junto com John Lennon, foi colocado à venda, Jackson fez uma oferta e ganhou. Passei semanas revisando as declarações públicas e privadas de McCartney sobre Jackson, os documentos da compra da ATV Music Publishing em 1985 e as negociações de 1995 com a Sony que terminaram de destruir o que ainda restava entre os dois para te contar o que realmente aconteceu. O que está em jogo neste documentário não é só dinheiro, é algo que qualquer pessoa entende sem precisar saber nada da indústria musical. É a história de alguém que confiou num amigo, que ensinou o que sabia, e que viu esse amigo usar exatamente essa lição para tomar o bem mais valioso que tinha. Todo mundo sabe que McCartney e Michael Jackson foram amigos e colaboraram juntos nos anos 80. Mas tem algo que quase ninguém sabe. McCartney tentou comprar esse catálogo antes de Jackson, e quando Jackson ganhou a disputa, McCartney foi pedir que ele devolvesse o controle das próprias músicas. Jackson subiu o preço. Em 1981, Paul McCartney e Michael Jackson se conheceram em Los Angeles. Eram dois mundos diferentes que naquele momento compartilhavam o mesmo topo. McCartney era a lenda viva, o homem que tinha escrito Yesterday, Let It Be, Hey Jude, o que tinha mudado a história da música com os Beatles e continuava relevante 2 décadas depois. Jackson era o fenômeno, o garoto que tinha crescido nos Jackson 5 e que estava prestes a lançar o álbum que o tornaria o artista mais vendido da história. Jackson admirava McCartney com a devoção de um aluno diante do mestre, e McCartney via em Jackson algo genuíno, um talento que não precisava ser construído, que simplesmente existia. O que veio depois foi natural. Uma colaboração. Entre 14 e 16 de abril de 1982, os dois se fecharam no Westlake Studios, em Los Angeles, para gravar The Girl Is Mine. O que os técnicos das sessões lembraram depois foi o clima, descontraído, cheio de brincadeiras, 2 pessoas que genuinamente curtiam estar na mesma sala. McCartney e Jackson se zoavam entre uma tomada e outra, riam, competiam de bom humor por quem ficava com a garota da música. Foi um daqueles momentos raros na indústria musical. 2 estrelas de primeira grandeza que não se mediam entre si, mas simplesmente faziam música juntas. Depois veio Say Say Say. Entre 1982 e 1983, gravaram no Cherokee Studios em Nova York e em vários estúdios de Los Angeles. McCartney tinha ligado para Jackson com uma ideia simples e direta: fazer hits. O processo foi rápido, fluido, sem as tensões que às vezes acompanham colaborações entre artistas desse nível. 2 pessoas que se entendiam no estúdio de um jeito que não precisava de muita explicação. Nas entrevistas da época, McCartney falou de Jackson com admiração genuína. Elogiou o talento, o instinto musical, a capacidade de conectar com o público. Não havia nessas palavras a distância calculada com que os artistas costumam falar dos colaboradores. Era algo mais próximo. Mas no meio daquelas sessões aconteceu algo que não estava em nenhum roteiro. Durante as gravações de Say Say Say, em algum momento de 1982, McCartney convidou Jackson para jantar na casa dele em Londres. E depois do jantar, McCartney mostrou algo para Jackson: um caderno, um notebook de publishing. O tipo de documento que detalha como funcionam os direitos de edição musical, como se geram os royalties, como se controla quem pode usar uma música e em que condições. McCartney explicou o negócio para Jackson, disse como funcionava, contou que quem controla o publishing de uma música controla tudo o que essa música pode gerar para sempre. Jackson ouviu com atenção, e então, com aquele sorriso dele que podia ser inocente ou calculista dependendo do momento, fez um comentário em tom de brincadeira. Disse que um dia compraria o catálogo dos Beatles. McCartney riu. Era uma brincadeira. Uma daquelas coisas que se dizem na sobremesa, entre amigos, sem que ninguém leve a sério. Anos depois, quando McCartney contou essa história em entrevistas, o tom com que falava já não era de risada, porque Jackson não estava brincando. Ou se estava, em algum momento entre aquele jantar e 1985 parou de brincar. E o que aconteceu com o catálogo da ATV Music Publishing é a razão pela qual aquele jantar em Londres se tornou um dos momentos mais caros da história do pop. Para entender o que aconteceu em 1985, é preciso entender primeiro o que era a ATV Music Publishing. A ATV Music era a divisão de publishing da Associated Communications Corporation,
uma empresa britânica de mídia que tinha acumulado, ao longo dos anos, um dos catálogos musicais mais valiosos que já existiram. Aproximadamente 4.000 músicas, 4.000 peças de música que geravam dinheiro toda vez que tocavam no rádio, num filme, num comercial, num show. Mas não eram 4.000 músicas quaisquer. No coração da ATV Music estava a Northern Songs. E a Northern Songs era, para qualquer pessoa que soubesse ler um balanço, o objeto mais valioso da indústria musical do século XX. A Northern Songs continha quase todas as músicas que John Lennon e Paul McCartney tinham escrito durante os anos dos Beatles. Yesterday, Let It Be, Hey Jude, Come Together, Something, a totalidade do catálogo Lennon-McCartney, que tinha mudado a história da música e que continuava gerando royalties décadas depois de ter sido gravado. Junto com a Northern Songs, a ATV Music incluía também os catálogos da Welbeck Music, da New World e da ATV Kirchner. Artistas como Little Richard, as Pointer Sisters, músicas que por si só teriam justificado a compra. Mas a Northern Songs era a joia, a razão real pela qual todo mundo queria esse catálogo. E em 1981, esse catálogo foi colocado no mercado. A Associated Communications Corporation passava por meses de dificuldades, prejuízos no cinema, queda das ações, o tipo de crise financeira que obriga a vender o que mais dói vender. Lew Grade, o homem que controlava a ACC, tomou a decisão. Primeiro tentou vender só a Northern Songs. Depois, quando os números não fechavam, decidiu vender a ATV Music completa. E então aconteceu algo que quase ninguém lembra hoje. Paul McCartney tentou comprá-la. McCartney e Yoko Ono, a viúva de Lennon, fizeram uma oferta conjunta de 21 milhões de libras esterlinas, aproximadamente 40 milhões de dólares na época. Uma cifra enorme. Uma cifra que dizia com clareza que McCartney entendia exatamente o quanto valia esse catálogo e o que significava perdê-lo. Mas Lew Grade recusou a oferta. Não porque não fosse dinheiro suficiente, mas porque Grade queria vender a ATV Music completa. As 4.000 músicas, todos os catálogos, tudo junto. E a oferta de McCartney e Yoko Ono cobria só a Northern Songs. Grade não queria dividir o pacote. E McCartney desistiu. Tinha outro motivo além do preço. McCartney explicou depois em entrevistas. A ATV Music não era só as músicas dele. Era o trabalho de milhares de outros artistas. Comprar esse catálogo completo significava se tornar dono da música de pessoas que nunca tinham pedido isso. E isso gerava um conflito ético que ele não conseguiu resolver. Então deixou a oportunidade passar. Outros interessados, CBS Songs, EMI Music Publishing, Warner Communications, Paramount Pictures, também rondaram o catálogo nesses anos. Ninguém fechou o negócio. E o catálogo ficou no mercado, esperando. Enquanto isso, em Los Angeles, Michael Jackson tinha ficado ouvindo, aprendendo, praticando. Porque depois daquele jantar em Londres, depois daquele caderno de publishing que McCartney mostrou para Jackson, Jackson não tinha esquecido a lição. Tinha aplicado, tinha comprado catálogos menores, tinha entendido como funcionava o mercado, tinha construído passo a passo a posição a partir da qual poderia fazer a jogada que McCartney não tinha sabido ou querido fazer. E quando a ATV Music voltou ao mercado em 1984, Jackson estava pronto. McCartney não. Em novembro de 1984, Michael Jackson fez a primeira oferta formal pela ATV Music Publishing. 46 milhões de dólares. Uma cifra que dobrava com folga o que McCartney e Yoko Ono tinham oferecido 3 anos antes por só uma parte do catálogo. Uma cifra que dizia com clareza que Jackson não estava testando o mercado. Estava fechando o negócio. O assessor de Jackson era John Branca, um dos advogados de entretenimento mais agressivos de Hollywood. Um homem que sabia exatamente como funcionava uma negociação desse tipo e que tinha preparado Jackson por meses para esse momento. Due diligence completo. Avaliação exaustiva do catálogo. Tudo revisado antes de Jackson colocar um único dólar na mesa. O vendedor era Robert Holmes Accord, o empresário australiano que tinha adquirido a ATV Music de Lew Grade e que agora queria vendê-la pelo melhor preço no menor tempo possível. E Holmes Accord tinha 2 ofertas sérias na mesa. Uma era a de Jackson, 46 milhões iniciais. A outra era a de Charles Koppelman e Marty Bandier, 2 executivos da indústria musical que ofereciam 50 milhões. 4 milhões a mais que Jackson, uma cifra superior no papel. Mas Holmes Accord escolheu Jackson. Não pelo dinheiro. A oferta de Koppelman e Bandier era mais alta. O escolheu pela velocidade. Jackson e Branca podiam fechar rápido. Tinham o due diligence pronto. Não precisavam de semanas de revisões adicionais.
E em agosto de 1985, depois de subir a oferta para 47 milhões e meio de dólares, Jackson fechou o negócio. Em 10 de agosto de 1985, Michael Jackson se tornou dono da ATV Music Publishing, das 4.000 músicas, da Northern Songs, de Yesterday, Let It Be, Hey Jude, de cada música que Paul McCartney tinha escrito junto com John Lennon. E onde estava McCartney durante tudo isso? Não tinha feito uma oferta, não formalmente. A tentativa tinha ficado em 1981, a oferta de 21 milhões de libras recusada porque Grade não queria dividir o catálogo. E em 1984 e 1985, quando a ATV voltou ao mercado, McCartney não apresentou proposta. A posição dele, segundo as pessoas próximas à negociação, era que o catálogo completo era caro demais para ele sozinho, que não podia ou não queria pagar 47 milhões e meio de dólares por um pacote do qual só uma parte era dele. O que o representante da ATV disse depois resumiu isso com uma frieza brutal. McCartney só queria as próprias músicas. Não estava disposto a pagar pelo resto. Mas o catálogo não se vendia por partes, e Jackson o comprou inteiro. Quando a notícia chegou a McCartney, não houve declaração pública. O porta-voz não fez comentários. Mas as pessoas próximas a ele descreveram o que sentia com uma única palavra: tristeza. Jackson, por outro lado, falou, não muito, mas o suficiente. Em privado, quando alguém perguntou sobre McCartney e como ele tinha se sentido ao perder o catálogo, Jackson respondeu com uma frase que os colaboradores lembraram por anos. Disse que se McCartney não tinha investido 47 milhões e meio de dólares, não tinha direito de chorar. Não era crueldade, ou talvez fosse um pouco. Era a lógica fria de alguém que tinha aprendido bem a lição, que na indústria musical, como em qualquer outra, quem não paga não manda. Mas tinha um detalhe que Jackson tinha ignorado, ou escolhido ignorar. McCartney não era qualquer investidor que tinha perdido uma disputa. McCartney era o autor das músicas, o homem que as tinha escrito, o que tinha colocado a voz, o piano e o coração em cada uma delas. E agora essas músicas pertenciam ao amigo dele. Semanas depois da compra, McCartney e Jackson posaram juntos para uma fotografia, uma imagem criada para dissipar os rumores de ruptura, para dizer ao mundo que estava tudo bem, que eram amigos, que negócio era negócio e amizade era amizade. Mas em 2009, quando David Letterman perguntou a McCartney como a compra tinha afetado a relação com Jackson, McCartney escolheu as palavras com a precisão de alguém que passa anos pensando exatamente o que dizer e o que não dizer. Disse que simplesmente tinham seguido caminhos diferentes, que era o negócio. Drift apart. É o negócio. Mas o que aconteceu depois de 1985 mostrou que não era só negócio. Era algo mais pessoal. Algo que McCartney não tinha antecipado quando mostrou aquele caderno em Londres. Depois de 10 de agosto de 1985, Paul McCartney tinha um problema que nenhum advogado conseguia resolver de todo. As músicas dele, as que tinha escrito com Lennon, as que levavam o nome dele, as que tinham mudado o mundo, agora pertenciam ao amigo. E para usar essas músicas, para autorizar que aparecessem num filme, num comercial, em qualquer projeto que não fosse um show dele, McCartney precisava da permissão do dono do catálogo. McCartney precisava da permissão de Michael Jackson. Então McCartney foi falar com Jackson. Pediu um trato preferencial para as músicas Lennon-McCartney. Algo que reconhecesse que essas músicas não eram só um ativo financeiro. Eram o trabalho da vida dele. Algo que desse algum tipo de controle sobre o que tinha criado. Jackson ouviu. E respondeu. Disse que era negócio. E cobrou mais que o preço de mercado. O homem que tinha aprendido num jantar em Londres que os catálogos eram um negócio mais lucrativo da indústria musical, estava agora aplicando essa lição sobre as músicas do homem que a tinha ensinado. Não era ilegal, não era tecnicamente errado, era exatamente o que qualquer dono de catálogo tem direito de fazer. Mas era o amigo dele, e eram as músicas dele. McCartney viveu durante os anos seguintes numa posição que pouquíssimas pessoas na história da música tiveram que suportar, sendo o autor de algumas das músicas mais importantes do século XX, sem conseguir controlar completamente o que se fazia com elas. Vendo outras pessoas tomando decisões sobre o trabalho dele, decisões nas quais ele não tinha voto, mas o pior ainda estava por vir. Em 1995, 10 anos depois de ter comprado a ATV Music Publishing por 47 milhões e meio de dólares, Michael Jackson tomou uma decisão que McCartney não esperava. Jackson vendeu 50% do catálogo para a Sony. O negócio criou a Sony/ATV Music Publishing, uma joint venture entre Jackson e a corporação japonesa que se tornaria o terceiro catálogo musical mais grande do mundo. O preço que a Sony pagou por esses 50% estava entre 95 e 110 milhões de dólares. Jackson tinha comprado os 100% por 47 milhões e meio 10 anos antes. Agora vendia a metade por mais do dobro do que tinha pago por tudo. Era, em termos puramente financeiros, uma das melhores operações da história da indústria musical.
Mas para McCartney significava algo completamente diferente. Até 1995, as músicas dele pertenciam ao amigo. Isso era doloroso, mas era pessoal. Tinha um homem do outro lado. Alguém para quem podia ligar, com quem podia tentar negociar, com quem compartilhava uma história. Depois de 1995, as músicas dele pertenciam à Sony Corporation, a uma empresa, a um conselho de administração, a acionistas que não sabiam nada das sessões de gravação dos Beatles, das noites no estúdio, do que significava cada uma daquelas músicas. McCartney não guardou o que sentia. Chamou a decisão de Jackson de uma decisão obscura. Dodge, nas próprias palavras dele. Deixou claro que estava com raiva, que tinha perdido um controle sobre a música que já era mínimo e que agora era praticamente inexistente. E a amizade que tinha começado em Los Angeles em 1981, que tinha sobrevivido à compra do catálogo em 1985, pelo menos na aparência, que tinha resistido às negociações onde Jackson subia o preço. Essa amizade não sobreviveu a 1995. McCartney e Jackson pararam de se falar. Não houve ruptura dramática. Não houve portada nem declaração pública de guerra. Só o silêncio gradual de duas pessoas que tinham deixado de ser o que um dia foram. E assim continuaram pelos anos seguintes, sem se falar, sem reconciliação, com as músicas de McCartney nas mãos de uma corporação que Jackson controlava pela metade e McCartney não controlava em nada. Até 25 de junho de 2009. Naquele dia, Michael Jackson morreu na casa dele em Los Angeles, de uma parada cardíaca provocada por uma overdose de Propofol administrada pelo médico pessoal. McCartney falou. Disse que Jackson tinha tido um talento enorme, que era uma alma gentil, que guardava memórias felizes dos tempos que tinham passado juntos. Palavras corretas. Palavras generosas. Palavras de alguém que decidiu que os mortos merecem respeito e que as contas pendentes podem ficar onde estão. Mas não havia reconciliação. Não havia fechamento. Não havia o momento de paz que McCartney tinha tido com Lennon antes de ser tarde demais. Só as memórias felizes. E as músicas, ainda nas mãos da Sony/ATV, ainda sem estar onde McCartney sempre quis que estivessem. McCartney ensinou o negócio. E perdeu nesse negócio. Em 1982, num jantar em Londres, Paul McCartney abriu um caderno e explicou para Michael Jackson como funcionava o negócio mais lucrativo da indústria musical. Fez isso porque confiava nele, porque o considerava amigo, porque naquele momento, entre brincadeiras e risadas depois de gravar juntos, compartilhar o que você sabia com alguém que admirava, parecia a coisa mais natural do mundo. Jackson ouviu, aprendeu. E 3 anos depois comprou o catálogo que continha quase todas as músicas que McCartney tinha escrito na vida. E isso é o mais perturbador dessa história. Não que Jackson tenha ganhado a disputa. Não que McCartney não pudesse ou não quisesse pagar 47,5 milhões de dólares. Mas que a ferramenta que Jackson usou para ganhar tinha sido dada por McCartney naquele jantar. Com as próprias mãos. Com a melhor das intenções. Yesterday, Let It Be. Hey Jude, Come Together. Músicas escritas por McCartney, que por décadas ficaram nas mãos de alguém que não era ele. Primeiro nas do amigo, depois nas de uma corporação. E McCartney nunca recuperou o controle do que tinha criado. Tem uma pergunta que essa história deixa em aberto, e não é sobre Jackson nem sobre McCartney. É sobre o que a indústria musical faz com os artistas que a constroem, porque McCartney não perdeu as músicas num tribunal. Não as perdeu numa briga, as perdeu num jantar, num momento de generosidade, contando pro amigo o que sabia, e a indústria que o cercava, as gravadoras, os intermediários, os gestores de catálogos, permitiu que isso acontecesse, facilitou, legalizou, e continuou funcionando exatamente igual depois. Esse padrão, o de uma indústria que transforma a criatividade dos artistas em ativos financeiros que outros compram, vendem e gerenciam, não terminou com McCartney e Jackson. Tem outro artista cuja história segue exatamente o mesmo caminho. As músicas nas mãos de pessoas que não as criaram. Uma batalha de décadas para recuperar o que era seu. E um final que McCartney ainda não conseguiu. Mas essa história tem algo que a de McCartney não teve. Tem um final diferente. Essa é a história do próximo documentário.